Porque tantas mentes brilhantes preferem a solidão. Porque grandes pensadores da história se afastaram da vida social e escolheram o isolamento como refúgio. E se o distanciamento não for uma fuga, mas sim um sintoma de intelectualidade? A banalidade das conversas comuns é insuportável para quem se habitua a viver com grandes pensamentos. Arthur Schopenhauer, um dos filósofos mais provocadores do século XIX, acreditava que esse afastamento não era uma escolha, mas uma consequência inevitável da inteligência. Segundo ele, quanto maior a capacidade intelectual de alguém, menor é sua tolerância à superficialidade da convivência comum. E isso não se trata de arrogância, mas de incompatibilidade. Mas será mesmo que pessoas mais inteligentes têm dificuldade em se adaptar socialmente? Ou será que enxergam algo na sociedade que a maioria prefere ignorar? Talvez o problema não esteja no intelecto, mas na banalidade das relações. Conversas vazias, aparências, regras não ditas para se encaixar, pequenos jogos de vaidade disfarçados de convivência. Enquanto muitos buscam companhia para se distrair do vazio, os mais conscientes parecem enxergar o próprio vazio nas companhias. E aí, escolhem o afastamento, não por desprezo, mas por cansaço. Cansaço de fingir interesse, de se explicar o tempo todo, de tentar pertencer a um lugar onde poucos pensam e muitos apenas repetem. Será que a solidão, nesse contexto, não é um isolamento, mas uma libertação? Hoje vamos explorar essa visão incômoda e descobrir se o isolamento é, de fato, uma maldição ou uma característica da superioridade intelectual. Algumas pessoas crescem se sentindo diferentes, mas não conseguem explicar exatamente o porquê. Desde cedo, notam detalhes que ninguém parece perceber, questionam regras que os outros simplesmente aceitam, sentem uma inquietação constante, como se algo não fizesse sentido, mesmo quando todos parecem satisfeitos. Muitas vezes são chamadas de sensíveis demais, ou de difíceis de lidar, mas no fundo carregam um tipo raro de lucidez, uma percepção aguçada que transforma o mundo em um lugar barulhento demais, raso demais, rápido demais. Essas pessoas tendem a se cansar fácil de interações sociais, não porque desprezam os outros, mas porque sentem que estão sempre editando partes de si para caber em espaços pequenos. São aquelas que preferem profundidade à quantidade, silêncio a ruído, uma conversa verdadeira a dezenas de trocas banais. Mas o mundo social, esse palco de aparências, raramente oferece esse tipo de encontro. E aos poucos, essas pessoas começam a se afastar. Não como fuga, mas como proteção. Elas não suportam o jogo das máscaras. Não entendem como alguém pode falar por horas, sem dizer nada. E esse isolamento, ao contrário do que parece, não nasce do desprezo, mas da intensidade, da profundidade com que essas pessoas vivem, sentem, pensam. O que a maioria chama de antissocial, às vezes, é só um pedido silencioso por autenticidade. Mas, e se esse afastamento não for uma escolha? E se, na verdade, for o efeito colateral inevitável de enxergar o mundo com clareza demais? Será que é possível ter lucidez sem pagar o preço do isolamento? A inteligência, quando verdadeira, não se exibe. Ela observa, ela questiona e, muitas vezes, ela se afasta. Arthur Schopenhauer dizia que a solidão não é uma escolha, mas uma consequência inevitável da superioridade intelectual. Para ele, quanto mais profundo é o pensamento, mais raso parece o mundo à sua volta. E isso cria um abismo silencioso entre o pensador e a sociedade. Não é arrogância, é incompatibilidade. O ser humano comum se satisfaz com conversas simples, distrações passageiras, validações sociais. Já quem vê o mundo com mais nitidez sente que não há lugar onde possa de fato pertencer. É como se a mente pedisse profundidade, mas a realidade só oferecesse superficialidade. E ao tentar se encaixar, o inteligente se cansa, não por desprezar os outros, mas por se sentir eternamente deslocado.
Schopenhauer afirmava que o homem elevado só pode ser ele mesmo, quando está só. Porque apenas na solidão ele é livre das máscaras, das convenções, da mediocridade. Mas essa liberdade vem com um preço. Estar em solidão significa, muitas vezes, carregar o fardo de ver o que ninguém vê, de pensar o que ninguém quer pensar, de viver entre pessoas e ainda assim sentir-se invisível. A pergunta é: esse isolamento é mesmo uma maldição ou pode se tornar o solo fértil onde a verdadeira grandeza floresce? Se a lucidez separa, o que pode unir novamente? A vida social tem suas regras. Se espera que você sorria mesmo sem vontade, que concorde mesmo quando discorda, que participe mesmo quando tudo dentro de você pede silêncio. Mas para quem pensa demais, esse jogo se torna insuportável. Schopenhauer via a sociedade como um teatro, onde todos atuam, todos fingem, todos competem. E para ele, quanto maior a inteligência de alguém, maior a dificuldade em participar desse espetáculo sem sentido. Porque a mente afiada não tolera o falso. Ela sente o peso das conversas vazias. Ela percebe as intenções ocultas, os sorrisos forçados, as hierarquias silenciosas que regem cada ambiente social. Enquanto a maioria se satisfaz com o conforto de ser apenas mais um, os mais inteligentes sentem como se estivessem presos num jogo que nunca escolheram jogar. Eles veem os scripts, os personagens, os figurinos, e ao invés de se divertirem, se sentem sufocados. Nietzsche chamava isso de ressentimento da mediocridade, a tendência da sociedade a rejeitar ou sabotar aquilo que revela o quão rasa ela é. E assim, muitos se calam, se retraem, passam a frequentar menos, falar menos, mostrar menos. Não por arrogância, mas por instinto de sobrevivência, porque viver rodeado de pessoas, e mesmo assim sentir que não pode ser quem se é uma forma lenta de morrer por dentro. A grande pergunta é: como manter quem você é, num mundo que exige que você finja o tempo todo? Nem todo mundo que se cala está confuso, nem todo mundo que se afasta está perdido. Às vezes é justamente o contrário. Os que mais enxergam são os que mais se recolhem. Eles não querem chamar atenção, nem precisam provar nada para ninguém. Estão sempre observando, prestando atenção no que os outros não percebem, e por isso falam pouco. Preferem agir com calma e deixar que a atitude fale por eles. São aqueles que observam tudo, que preferem escutar antes de falar, que percebem os gestos, os olhares, as pausas e leem o que não foi dito. Essas pessoas não brilham em rodas sociais, não dominam as conversas, nem disputam espaço. Elas não precisam ser o centro, porque já encontraram algo que vale mais do que atenção. A paz de ser quem se é, mesmo que ninguém entenda. Schopenhauer diria que essa postura não é desinteresse, é sabedoria, porque quem precisa de muito para se sentir completo ainda está em busca, mas quem se basta com pouco já encontrou. E o curioso é que por trás dessa serenidade existe um cansaço, o cansaço de quem já tentou se explicar 1000 vezes e percebeu que quem não quer entender sempre vai distorcer. Por isso, os verdadeiramente lúcidos não tentam se encaixar. Eles aprendem a ocupar os próprios espaços, ainda que em silêncio. Eles não se isolam por orgulho, mas por integridade. E aí surge um dilema. Será que se afastar é o único caminho para manter a autenticidade? Ou existe uma forma de permanecer inteiro, mesmo dentro do caos social? Schopenhauer acreditava que a maior liberdade de um espírito elevado não era gritar sua diferença, mas preservar sua integridade em silêncio. Ele via a sociedade como um teatro de disfarces, onde quase todos atuam para agradar, conquistar ou pertencer. E o custo de se encaixar, muitas vezes, é deixar de ser quem se é. Mas e se fosse possível viver nesse palco sem se tornar personagem? A resposta de Schopenhauer era clara. Não lute contra a mediocridade do mundo. Observe-a e mantenha a distância interior. A verdadeira inteligência, segundo ele, não precisa provar nada. Ela não se rebaixa para caber,
nem se exalta para se destacar. Ela simplesmente escolhe onde colocar sua energia e com quem gastar palavras. E quando o silêncio vale mais do que qualquer explicação, é uma espécie de indiferença lúcida, não de arrogância, mas de autoproteção. A mente profunda entende que não vai mudar o mundo com argumentos, mas pode evitar se perder nele, com limites bem definidos. Por isso, em vez de tentar se adaptar, o sábio aprende a navegar. Aceita que nem todo ambiente será fértil, e ao invés de forçar conexões, passa a selecionar com cuidado onde e com quem vale permanecer. Essa estratégia lembra os estoicos. Marco Aurélio, por exemplo, escreveu: "Dê a si mesmo o presente de ser indiferente àquilo que está fora do seu controle." E quando essa filosofia é levada a sério, o caos lá fora já não tem tanto poder aqui dentro. Mas será que viver assim, com esse distanciamento, não leva a uma frieza emocional? Será que ao se proteger essas pessoas não acabam se fechando demais? Como manter o coração aberto, sem deixar que o mundo o destrua? Para Schopenhauer, a solidão era o preço, mas também era o presente. O presente de pensar sem interrupções, de sentir sem máscaras, de viver sem se mutilar para caber. Ele acreditava que a mente verdadeiramente livre só floresce longe do barulho. Não o barulho dos sons, mas o barulho das expectativas, dos julgamentos, da superficialidade social que dilui o pensamento e intoxica o espírito. E é nesse ponto que a solidão se revela ambígua, porque ao mesmo tempo em que protege, também pode pesar. Ao mesmo tempo em que liberta, também isola. Nietzsche dizia que o pensador é como um eremita que desce da montanha com sabedoria, mas encontra desprezo e incompreensão. É o dilema eterno dos que enxergam fundo, ou se afastam para manter a lucidez, ou se entregam ao convívio e se perdem de si. Mas Schopenhauer propunha outro caminho. Ele não pregava o isolamento total. Sabia que até mesmo os mais introspectivos precisam, em algum grau, de contato humano. O segredo para ele era a seletividade. Relacionar-se sem se diluir, estar presente sem se corromper, caminhar entre os outros sem deixar que apaguem sua chama interior. Essa é a verdadeira maturidade da inteligência solitária. Não se esconder do mundo, mas aprender a existir nele, sem ser engolido. E talvez esse seja o maior desafio da vida intelectual profunda: ser inteiro, num mundo que premia o superficial. Talvez no fim a solidão não seja nem castigo nem recompensa, mas o espaço onde a liberdade encontra profundidade e onde a mente, enfim, pode ser o que nasceu para ser. Agora, resta uma pergunta: a sua solidão é um sintoma de inadequação ou a confirmação silenciosa de que você está no caminho certo? Se este vídeo tocou você de alguma forma, deixe seu like, compartilhe nos comentários a sua história e se inscreva no canal. Seu apoio nos ajuda a levar esta mensagem para mais pessoas.